Oi, pessoal, aqui quem fala é a Júlia, dona do Estúdio Júlia Paiva, e hoje a gente vai fazer um cronograma de estudos de biologia para o PASO em etapa 1. Não esqueça de ver o cronograma anterior de artes e lembrando que eu vou fazer todos os vídeos sobre todas as matérias de todas as etapas, ok? Bora pro vídeo. Em biologia, a gente tem uma matéria bem extensa, diferente de artes, a gente vai trabalhar com uma matéria um pouco mais aprofundada. E a principal matéria de biologia do primeiro colegial é citologia. Então a gente já sabe que a gente vai ver bastante sobre células, membrana plasmática, um pouquinho a básico de genética. Genética mesmo é só lá na etapa 3, mas aqui a gente vai ver o básico de genética, que é sobre a divisão celular. Assim como em arte, eu atopiquei para vocês, então tá dividido em áreas aqui esse cronograma para ficar mais fácil para vocês estudarem. O primeiro tópico é sobre o histórico, a importância e a abrangência da biologia. Então aqui você vai estudar uma introdução básica sobre como a biologia foi iniciada, quem foram os precursores de biologia, quais áreas elas trabalham e como ela principalmente aqui também já vai trabalhar lá com o último tópico, a área da saúde e biologia, porque a gente está vivendo uma pandemia, logo a gente precisa saber um pouco mais sobre como a biologia tem influenciado na busca pela vacina, na cura para o Covid, no tratamento para o coronavírus e para outros vírus e bactérias, como a biologia entra nessa área, é bom você ter uma introdução sobre isso. Já no segundo tópico a gente vai falar sobre as características básicas dos seres vivos, então a gente vai falar sobre base molecular, vai falar sobre as células, sobre tudo isso em resumo. Então aqui eu selecionei as características gerais de diferenciação de um ser vivo. Então aqui a gente vai trabalhar sobre um ser unicelular e pluricelular, a composição química de um ser vivo, o metabolismo, então aqui você vai ver sobre anabolismo e catabolismo, o crescimento e desenvolvimento de um ser vivo, a reprodução e hereditariedade, que é o DNA e o RNA, a nutrição, que é sobre o ser autotrófico ou heterotrófico, o processamento de energia, que é a respiração celular, o movimento e irritabilidade, a homeostase, que eu não sei como é que fala, não sei a pronúncia, que é a temperatura e reação química e estável, e a evolução e a adaptação de um ser vivo. Ou seja, todas essas são as características básicas para um ser considerado um ser vivo e você vai ver um resumão sobre todos eles. Seguindo aqui para o segundo tópico, a gente vai ver sobre o nível de organização para os seres vivos, que também pode entrar na primeira unidade, mas eu deixei separado porque está especificado lá no cronograma da UEM. Aí vai trabalhar com átomo, célula, tecido, órgão, organismo, sistema, tudo isso vai desde átomo até a biosfera. E é importante que você saiba diferenciar todos eles. Eu sei que lá na sua aula de biologia a sua professora ficou batendo na tecla umas 5 aulas seguidas para você decorar isso, porque realmente é importante e realmente é o básico que você precisa saber para a prova. E no tópico 4 a gente vai trabalhar sobre origem da vida. Então a gente vai falar sobre as teorias de origem da vida. A teoria criacionista, que é a teoria de que uma divindade criou tudo, mas isso você só precisa saber, tipo, um parágrafozinho, tá, gente? Não precisa de muita coisa. O que é a teoria da biogênese, a teoria da abiogênese, e aí você vai precisar se aprofundar um pouco mais e ver como essas teorias foram comprovadas. Eu coloquei aqui em linha cronológica, então você vai procurar na ordem desses nomes, que aí você vai ver como foram as especificações para descobrirem que a teoria da biogênese é a mais aceita atualmente da biologia. Então você vai ver sobre Francisco Redi, Antoine van Leeuwenhoek, o Joe Bloch e o Lázaro Spallanzani, o John Needham, o Louis Pasteur. O próximo é panspermia cósmica, que é a teoria de que a gente veio do espaço, na verdade que a gente veio de fragmentos de estrelas, se eu não me engano, é algo mais ou menos nesse sentido. Acho muito legal essa teoria, na verdade. E a última teoria, que é a da evolução química, que vai trabalhar com o Oparin e o Haldane, que provavelmente vocês também já viram lá no colégio. Priorizem biogênese, abiogênese e evolução química, que são os que mais costumam cair de questões, mas é bom você ter um resumão de tudo. Agora a gente vai falar da minha parte favorita de biologia do primeiro ano, que é a citologia. Gente, eu sou apaixonada por citologia no primeiro ano. A gente vai trabalhar primeiramente com a teoria celular, que é você entender como comprovaram que a gente veio de células e como as células formam a gente, vai falar sobre tudo isso. E é importante que nessa parte da teoria celular,
você procure sobre o microscópio, como o microscópio foi desenvolvido, porque o microscópio foi o principal instrumento para descobrirem as células. Então, ó, vejam sobre o microscópio também. Aqui a gente também vai falar sobre as 4 características básicas da célula. Aí você vai procurar lá sobre metabolismo, todas essas coisas que tem na célula. E a gente vai entrar na membrana plasmática. Na membrana plasmática você vai precisar ver a estrutura, que é o modelo de mosaico fluido, o transporte, que são os transportes permeável, impermeável, semipermeável e seletivamente permeável. Não esqueçam de ver as etapas, tá? É bom vocês anotarem as etapas, porque cai. Você vai ver sobre transporte passivo, osmose, transporte ativo primário, transporte ativo secundário, que é o acoplado, proteínas membranares e parede celular. Lembrando que nos tipos de transporte, novamente, você precisa anotar as etapas de cada transporte. Você precisa saber como são as etapas que cada transporte funciona, senão não é o suficiente, ok? Você vai precisar saber, provavelmente vai cair questão sobre transporte. Aqui também na parte de células, a gente vai ver sobre o citoplasma. Então, a gente vai ver como é a composição do citoplasma eucarionte, como ele funciona, o que tem dentro dele, como é a parede dele, qual a diferença dele para o procarionte, e a gente vai ver sobre as organelas citoplasmáticos, que são os mini órgãos que tem dentro da célula. Aqui você vai precisar ver sobre o retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo Golgi, ribossomos, peroxissomos, peroxisomas e glioxissomos, lisossomos, cílios, vesículas, vacuolos, centriolos e cloroplastos. Esses são os principais que eu anotei aqui para vocês saberem, alguns mais resumidos do que outros. O que eu observei, na minha opinião, que costuma cair na prova é sempre sobre o retículo endoplasmático e complexo Golgi e também sobre ribossomos. Ribossomos é muito importante você saber tudo que você conseguir sobre ribossomos porque cai na prova. E também sobre essa parte da formação do citoplasma você também vai ver sobre a teoria da endossimbiose, dá uma pesquisadinha num resumo lá. Seguindo, a gente vai trabalhar com o núcleo, que também é uma organela do citoplasma, mas você vai precisar trabalhar de uma maneira separada, com uma unidade só para ele, porque aqui a gente vai entrar sobre DNA e RNA e consecutivamente sobre divisão cromossômica. Então é importante você dar um parágrafo essencial para o núcleo. Aqui em núcleo, você vai estudar sobre o citoesqueleto, a carioteca, a cariolinfa, o nucleolo, a cromatina. Aí aqui dentro da cromatina, você precisa saber sobre a eurocromatina, a heterocromatina constituída e a heterocromatina facultativa. E também você vai entrar aqui no material hereditário, que vai trabalhar com o surgimento do material hereditário. Você precisa ter uma introdução sobre como o material hereditário ele chegou aqui na Terra, ok? Você vai ver sobre o desenvolvimento histórico dele e não sobre como ele foi descoberto, sobre o desenvolvimento histórico. Você vai precisar saber sobre o material hereditário, que é o DNA e RNA, a definição, o significado, a função, estrutura, os tipos de açúcar, base nitrogenada, estabilidade química, origem, resistência, forma, localização e replicação. Aqui são as bases que você precisa saber sobre os dois. Eu pessoalmente fiz uma tabela e separei. Então aqui tá DNA e RNA, aí aqui embaixo tá definição e estrutura, eu coloco um pouquinho de cada um dos dois. Lembrando que de maneira resumida também, é mais uma tabelinha mesmo. Aqui você também vai trabalhar sobre a expressão gênica, que você precisa saber a história e o significado. Você vai precisar saber também do Avery, do MacLeod, do McCarthy, no Macari e o princípio transformante, que é uma das áreas aqui do núcleo. O Hershey's e o Chase. Vai precisar ver sobre a estrutura de DNA em dupla hélice, que é a estrutura do DNA mesmo, a propriedade do DNA e sobre as classes de RNA, que são RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico e RNA pequenos nucleares. Também vai precisar ver sobre a replicação aqui, que vai falar sobre a replicação semiconservativa, conservativa e dispersiva. Também é bom você ver sobre transcrição e tradução de RNA e DNA. Na verdade, eu não sei, é de um dos dois aí, gente. Enfim, calma, faz tempo que eu estudei isso, por favor, né?
E aí a gente já vai começar a entrar finalmente nos cromossomos, que é o outro tópico aqui dessa área de células. Você vai precisar estudar sobre os cromossomos dos procariontes e os cromossomos dos eucariontes, que vão ser os acrocêntricos, submetacêntrico, telocêntrico e metacêntrico, que são os dos eucariontes. E você vai precisar ver sobre os níveis de empacotamento do DNA, que vai ser sobre o nível 1, 2, 3 e 4. As 6 classes de estonas e as estônias dos ártias. Você também vai precisar ver sobre células poliploides e células diploides e haploides. Além disso, é bom você ver sobre determinação cromossômica do sexo, que vai falar sobre o sistema XY, sistema X0, sistema ZX ou ZW. E por fim, a gente vai trabalhar sobre a divisão celular, que na minha opinião é o que mais cai mesmo dessa área de biologia. A gente vai trabalhar sobre o ciclo celular, que é dividido em interfase, fase G1, fase S, fase G2 e fases G0. A gente vai trabalhar com mitose nas células animais, que é a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Vai ver sobre a mitose nas células vegetais, sobre o câncer, que é uma consequência da mitose. A gente vai ver sobre divisão bacteriana, que é a divisão celular das bactérias, sobre recombinação genética bacteriana, que vai ser dividida em esporulação, transformação, transdução generalizada, transdução, recombinação generalizada e restrita. Aí, por fim, a gente vai entrar no mais difícil, na minha opinião, que é o que engloba mais coisas. Tudo de genética que você vai ver no terceiro ano provavelmente vai depender da meiose, que vai ser exatamente sobre a meiose 1 e a meiose 2. E você precisa saber as etapas delas, que são prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 para a meiose 1. E para a meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Falando agora do tópico número 6, que é o tópico de reprodução. Primeiro é importante você entender os tipos de reprodução, que vai ser sobre a reprodução sexual e assexual. E em seguida você vai anotar sobre os sistemas genitais. Sobre o sistema genital feminino, é bom que você anote sobre os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina, glândulas vestibulares maiores e órgãos externos. É importante que você anote não só a estrutura, como a função deles, para que eles servem, como eles funcionam no sistema genital, ok? Em seguida, você vai ver sobre o sistema genital masculino, que vai trabalhar com pênis, saco escrotal, testículos, epididimo, ducto ejaculatório, vesículas seminais, próstata e glândulas bulboretrais. Novamente, é bom que você não veja só a estrutura, como também a função, e sim, é bom que você desenhe no seu caderno, tá? Em seguida, a gente vai estudar sobre ciclo ovariano mensal, que também vai ser direcionado aos órgãos femininos, né? A gente vai ver sobre os primórdios do ciclo, que é como tudo começou, como funciona o instinto, né, feminino. A gente vai ver sobre o início da puberdade, que é quando começa, né, tem a menarca da mulher. Sobre a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea do ciclo ovariano mensal. Em seguida, a gente já vai trabalhar com fecundação, que é uma consequência do ciclo ovariano, que vai trabalhar com fecundação externa, fecundação interna, ovíparos, ovivíparos e vivíparos. Não é para confundir, não. Também é importante você dar uma lida sobre métodos contraceptivos e DST. Se eu não me engano, na prova que eu fiz etapa 1, caiu uma questão sobre isso e eu achava que não ia cair. Inclusive, eu não tinha estudado, então eu não acertei a questão. Mas é importante você dar uma lida por cima sobre principalmente DSTs. Que hoje em dia nem são mais chamadas de DSTs, ok? São chamadas de ISTs, porque não são só doenças, também são infecções. Mas a gente coloca nesse nome aqui porque vai acarretar, vai englobar uma série de doenças, uma série de infecções que podem ser causadas sexualmente. Aqui a gente também vai trabalhar no tópico 7 com desenvolvimento embrionário animal. Nada mais justo, né? Porque a gente viu sobre a fecundação, agora sobre o desenvolvimento embrionário animal, que não vai trabalhar só com seres humanos. A gente vai ver sobre segmentação, gastrulação, organogênese e desenvolvimento embrionário em humanos. E por fim, a gente vai ver histologia, que vai falar sobre os tecidos, o que é ectoderma, mesoderma e endoderma. Você vai precisar ver sobre o tecido epitelial, que é dividido em epitélios de revestimento e epitelial glandular.
Você vai ver sobre o tecido conjuntivo, que é o maior aqui. A gente vai falar sobre fibroblastos, macrófagos, mastócitos e plasmócitos. Vai ver sobre o conjuntivo frouxo, o conjuntivo denso, o conjuntivo cartilaginoso, o conjuntivo adiposo, o conjuntivo sanguíneo e o conjuntivo ósseo. Depois vai vir o tecido muscular, que vai trabalhar com estriado esquelético, estriado cardíaco e muscular liso. E por fim, vai vir o tecido nervoso, que vai trabalhar lá com o básico sobre as células do tecido nervoso e tudo mais. O último tópico é o que eu falei lá no início sobre ciência e saúde. Lembrando que esse é o cronograma completo baseado no cronograma divulgado pela UEM, que está lá no site oficial da UEM. Eu me baseio nele e faço meu próprio conteúdo para vocês estudarem com tudo que vocês precisam sobre todas as matérias de lá. É isso. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar like, comenta aqui porque você me ajuda muito e me segue no Instagram que eu sempre posto coisa lá no meu Instagram, tudo bem? Muito obrigada, eu sou a Júlia e bons estudos!